Olá pessoas, meu nome é Diana Martins, bem-vindos ao canal e esse aqui é o Lip. Hoje, o vídeo de hoje é sobre editor, o que é um editor, o que ele faz e como ele se encaixa todo no processo do livro. E eu resolvi trazer o meu editor, que é o Felipe. E aí eu pensei em começar pelo básico, né? O que faz um editor um editor? É um tipo de formação, algum tipo de experiência, é o quê? Para ser um editor, você não precisa ter nenhuma formação específica, você precisa só trabalhar com texto. Eu, no caso, fiz produção editorial, que é um curso de faculdade voltado para edição de texto, para você se tornar um editor. Mas você pode fazer letras, você pode fazer matemática, pode fazer o que você quiser, desde que você trabalhe com o texto, né? Se você tiver uma formação específica ou de letras, de produção editorial, fica mais fácil conseguir algum tipo de trabalho no meio. Mas se você não tiver nenhuma formação específica, aí é mais portfólio, né? Você querer trabalhar, procurar alguns trabalhos menores, e você vai montando seu portfólio até você conseguir entrar numa editora, pegar livros grandes, autores novos e tudo mais. E então agora, o que o editor faz? Qual é a função dele no manuscrito? A diferença dele, ele é basicamente um revisor de texto ou não? O que ele faz? Não, então, um editor ele cuida de todo o processo do livro, né? Primeiro ele vai cuidar do manuscrito do autor, então o manuscrito já pode estar pronto e chega para o editor, e aí ele vai ler e dar sugestões dele de mudança da história, ele cuida mais da parte da história em si, né? Esse capítulo aqui poderia ser dessa outra forma, ficou uma ponta solta aqui, o que precisa ser feito, ele cuida mais parte da história. E ele supervisiona as revisões do copydesk, a revisão, se tiver uma revisão técnica, uma revisão ortográfica, ele supervisiona o trabalho de outros revisores. E no cenário indie, o cenário indie ele não entra num cenário mais tradicional de você ter que gerir todo o livro. Então, eu acho que o editor ele tá uma coisa mais focada no manuscrito, né? Isso, então, o editor ele também tem esse papel de ser, como ele tem uma experiência no mercado editorial, ele pensa a história, como fazer essa história ficar mais bem apresentada para o público. Então, às vezes você tem uma história na sua cabeça, quando você escreve, você acaba botando muita informação e se perde na história porque você gosta muito daquela história. Mas o editor, como uma pessoa de fora, tem que ser capaz de dizer o que cortar, principalmente. O principal papel do editor é cortar. Porque o autor está sempre escrevendo muito, ele gosta muito da história, então ele quer botar mais coisas, mais detalhes. E o autor está lá como um leitor de fora para cortar, para focar, para dizer para que lado a história pode caminhar ou o que ficou mal escrito, mal explicado e como o autor pode melhorar a história em si. Assim, na minha experiência como escritora e tendo um editor, é que o editor, ele me ensina como um leitor vai ler a minha história. Porque, às vezes, eu tenho uma perspectiva muito ampla da história, eu sei tudo o que vai acontecer, mas quando o Felipe ele lê minha história, ele fala algumas coisas que eu nunca imaginei, tipo, eu acho que esse personagem vai fazer isso, acho que aquele personagem vai fazer isso, e eu fico na minha cabeça, tipo, não, para de zoar e tal. Mas assim, essa é a perspectiva dele como leitor, e isso faz toda a diferença. Então, às vezes, uma coisa que eu acho que eu super expliquei, às vezes eu expliquei mal feito, sabe? E aí, com esse olhar de fora, você consegue deixar a sua história mais redondinha e mais palatável para os seus leitores. Mas como é que você faz para você dar essas dicas sem destruir o meu coração? Então, aí o papel do editor, eu particularmente, primeiro, eu vou lendo e ao mesmo tempo já vou grifando algumas coisas de erros ortográficos, alguns erros assim, e vou botando inconsistência. Então, por exemplo, aqui nessa cena anterior tinham 3 pessoas, na cena seguinte tem 4, então eu já vou marcando essas inconsistências e tudo mais. Depois que eu li tudo, só depois que eu li a história completa, que você tem uma noção de onde o autor queria chegar, o que ele queria contar, é aí que a gente dá o feedback de como pode melhorar. Então, porque muitas vezes você, até mesmo como editor, assim, você começa a ler e fala assim, não, isso aqui não faz o menor sentido. E aí depois você chega no final e fala, faz sentido, porque ela explicou no final. Então você tem que ler ele todo para depois dar a opinião. E aí na hora da parte da opinião, você tem que entender a história. Sobre o que é aquela história, o que são aqueles personagens. Não é o que você quer ou o que você gostaria que acontecesse. Qual é a história que o autor quer contar e qual é a melhor forma de contar essa história. Eu acho que é basicamente isso.
E às vezes eu acho que o Lipping ele pode falar de mudanças estéticas assim, super. Eu acho que você tem um vício de linguagem, você tem que mudar esse vício aqui. Isso daí pra mim é uma mudança estética, porque eu não vou, digamos, gastar muito do meu tempo para alterar isso. E às vezes ele faz uma mudança estrutural de cenas, ou às vezes ele fala, tira esse personagem. E aí são mudanças que são grandes demais que eu tenho que mexer no texto inteiro. Fala um pouco do Projeto Vermelho. O Projeto Vermelho é uma série de fantasia que eu estou escrevendo. O nome não é esse, mas é assim que eu chamo ele aqui no canal. E o segundo livro, eu achei que era o melhor livro que eu já tinha escrito. Eu estava todo feliz. Dei um manuscrito pro Felipe, aí o Felipe fala. O que você... Então, é porque a gente já tinha feito o primeiro livro. Ele não foi lançado ainda, mas dentro do projeto que a gente está fazendo, né? Então, a Diana já está escrevendo o terceiro livro. Mas, como é uma série de livros, eles têm que estar todos amarrados. Então, a gente está escrevendo a mais para depois, se mudar alguma coisa lá na frente, volta e reescreve coisas do primeiro. Então, a gente fez o primeiro, estava terminado, fechou. E aí, quando a gente veio para o segundo, ela me entregou o manuscrito. Não foi o manuscrito que eu achei que seria. Porque ela estava muito animada, falando muito bem, só que a história estava perdida. Porque ela quer botar muita coisa, então na cabeça dela estava a história ali, mas na verdade não tinha história, porque não tinha um fio condutor, não tinha sobre o que era aquele livro. Tinha muita coisa em muitos lugares, mas não tinha um fio condutor que você segue. Porque geralmente o livro, geralmente não, né? Todo livro tem uma história a ser contada. Alguma coisa vai acontecer do ponto A para chegar até o ponto B. E no meio desse tempo tem as ramificações, tem as side quests, tem as coisas secundárias. Mas todo livro tem aquela parte principal, que é o que guia o leitor. E nesse caso não tinha, não estava claro o suficiente. Então a gente fez um quadro branco com toda a estrutura do livro e eu fiquei tentando montar o livro. No final, eu acho que isso é importante dizer, a palavra final é sempre do autor. O autor vai dizer se ele aceita ou não as sugestões de mudança. Mas foi basicamente o seguinte, ele fez esse quadro branco, né, foi tentar me ajudar, mas basicamente eu não fiz nada que ele mandou. Assim, eu acho que é importante identificar do tipo, ele leu, achou que tinha um problema. Em nenhum momento eu discordei, porque há uma parte muito importante de você ter um editor, é você confiar 100% na palavra dele. Então, se o Felipe me fala que tem um problema, eu acredito que tem um problema. Mas não necessariamente eu vou seguir a solução que ele vai me dar, sabe? Então, eu tive que criar uma nova solução para esse livro, que não foi seguindo o quadro branco que a gente fez. E eu terminei de escrever e dei na mão dele. E aí agora ele está no processo de fazer essa releitura para dizer se eu conseguir tapar, digamos, esse buraco assim da minha narrativa. Então, essa mudança, eu diria que é uma mudança estrutural. Acho que foi a mudança mais difícil que eu já fiz em qualquer livro que eu escrevi. Porque basicamente você, arrancar a espinha dorsal de um livro e ficar rearranjando assim e no final ver se o livro vai andar, sabe? É extremamente doloroso, é um inferno, mas tem que ser feito se você quer que seja um livro redondo. Principalmente se é uma série, né? Se é o segundo da série, é uma série de 4 livros. Então, se o segundo não for bom, as pessoas não vão ler o quarto. Então, é muito importante ter um editor para te dar, digamos assim, uma perspectiva de fora e um olhar crítico, sabe? Eu acho muito legal, o olhar crítico é fundamental nessa situação. Mas aí eu acho que o autor tem que ter confiança no papel do editor também, né? Porque, falando dos lados da agora, quando a gente fez, dos lados da agora, muitos já devem ter lido e tudo mais, mas uma coisa que a gente tentou fazer, que a minha participação nesse livro em si foi pouca na parte estrutural, né? Teve bastante coisa de correção ortográfica, mas na parte estrutural foi pouco. O que eu tentei falar para ela foi deixar mais claro, dar algumas pistas do que poderia acontecer, do que estava acontecendo, deixar essas pistas um pouco antes, para o leitor ficar mais engajado. Então, quando ele começasse a pegar essas dicas, essas pistas, ele fica vamos ver se é isso, eu acho que é isso, vou ver o que vai acontecer e tudo mais. Porque se essas pistas ficassem mais para o meio, para o final do livro, até chegar nisso, o leitor podia se perder, não saber o que está acontecendo. Então, trazendo essas pistas mais para frente do livro, ele ficaria mais engajado com o livro.
Não, e ele me ajudou com uma coisa também muito importante, foi que, como foi meu segundo livro, é o primeiro que eu publiquei, mas foi meu segundo livro. E eu ainda estava encontrando, digamos assim, o meu estilo. Eu tinha muita experiência em escrever cenas que estão acontecendo, mas não necessariamente contar uma história na cabeça de um personagem. E o Felipe, ele me ajudou muito na hora de, tipo, como fazer isso de uma forma mais orgânica, sabe? Puxar sempre pra, digamos, aquela boa e velha do show versus tell. Eu tava telling muito, contando muito, mas eu tava showing pouco, digamos assim. E aí o Lipinho, ele me puxava nesse lado, tipo, você tem que mostrar mais, você tem que parar de contar e mostrar mais o que tá acontecendo ali. E isso, cara, eu tive que reescrever o livro de novo, assim, reescrever ele inteiro por causa disso. Mas assim, o livro é outro, sabe? Eu acho que o importante de tudo isso é basicamente... Eu tinha um manuscrito e quando o Felipe ele lê, ele vira uma versão muito melhor do manuscrito que eu já tenho. E eu acho que a função do editor é isso, é transformar uma coisa no melhor formato, no melhor produto intelectual que você puder transformar. Se você estiver pensando em ser editor e tudo mais, eu acho que é importante sempre ter em mente qual história é aquela. Porque no caso dos Lados da Agora, voltando nele, a gente me mandou para uma revisora, ela fez a revisão ortográfica e tudo mais, e ela deu algumas dicas de como poderia melhorar. E aí ela queria botar capítulos porque o livro é contado pelo ponto de vista do Jim e do Eric. O que faz todo sentido quando você entende o livro. Só que ela queria colocar ponto de vista da Cleo. E eu falei, cara, não faz o menor sentido para a história que está sendo contada. Porque apesar da história ser das meninas, tanto da Ana quanto da Cleo, o livro é a visão de fora, de quem conhece elas, não é a visão delas. É a visão deles sobre elas. Então não fazia sentido elas estarem ali, ter o ponto de vista delas, né? Então o editor tem que conhecer o livro, tem que saber sobre qual é aquela história e como ela pode ser contada. Eu acho que é isso. Então é isso, gente. Se tiverem alguma pergunta, pode falar aqui nos comentários, que qualquer coisa eu obrigo o Lipinho a comentar aqui do meu lado. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Pra me achar no Instagram, é só clicar no link ali embaixo. E é isso. Dê tchau, Filipinho. Tchau. Tchau.